Olá, amigos do Anápolis em Destaque. Estamos aqui e vamos bater um papo hoje com uma pessoa que eu considero um pouco chegada, gente boa, bom de papo, um grande político e também um excelente empresário. Nós estamos falando de Michel Roriz. Michel, que é suplente de deputado federal, também foi candidato a vice-prefeito na chapa PSDB Cidadania na cidade de Anápolis, ex-presidente do Cidadania Estadual e agora primeiro vice-presidente, e presidente do Cidadania na cidade de Anápolis. Ou seja, com um cartel desse vai ser difícil a conversa, né? Mas nós vamos bater o papo. Michel, muito obrigado por ter aceito o convite nosso do Anápolis em Destaque, está aqui conosco. Você é extremamente bem-vindo e fique à vontade para fazer suas considerações iniciais. Valeriano, eu que agradeço, é um carinho a sua fala, as suas palavras. Fico feliz pelo convite, estou aqui à disposição para te responder o que eu puder contribuir dentro do seu programa. E a gente sabe que política é feita conversando, alinhando com as pessoas, escutando. A pessoa que quer estar na política tem que aprender a escutar. Então, para mim é um privilégio estar aqui e acompanhar junto com você essa conversa aqui. Obrigado. Michel, eu queria começar te apresentando aos nossos ouvintes e, por que não, espectadores, né? Você é farmacêutico de formação, na primeira formação, está terminando agora medicina, muito interessante, é empresário, mas por que política? Você já não tem muito o que fazer, não? Aliás, tem uma bela família também que a gente vê por aí nas redes sociais. Como é que você está com tempo de sobra, é isso? Valeriano, o que menos tem é tempo. A gente sabe que a política ela é vocação, mas eu entendo que a política, e essa é uma fala que a minha mãe faz, Valeriano, é a mesma, né? Fala assim, você não tem muitas obrigações para você estar na política hoje, querer estar na política, mas a gente tem um entendimento, e a minha mãe também entende isso, por isso sempre me apoiou nos meus projetos, assim como toda a minha família, minha esposa, a gente sabe que o nosso projeto é fazer macro política para as pessoas. Eu acho que a gente que pisa na política, a gente tem que ter um entendimento que a política ela é voltada para mudar a realidade das pessoas. Não com assistencialismo, mas com condições de você dar condições de estudo, você dar condições de saúde. E a gente que tem uma vida no setor privado, a gente tem capacidade de gestão, a gente entende que a gente contribui muito com o país, muito com os municípios, muito com o Estado, mas a gente pode contribuir de forma mais ampla e a política pública permite isso. Então, o meu trajeto e o meu objetivo e as minhas metas dentro da política sempre foram com um olhar para as pessoas, de poder ter condição de fazer política pública para mudar a realidade das pessoas. Somos privilegiados, tivemos a oportunidade de estudar, tivemos a oportunidade de ter saúde, de ter condições de ter uma estrutura profissional e por que não devolver isso às pessoas através de políticas públicas. Então, eu como cristão, em primeiro lugar, acredito que é um desafio para todo cristão, para toda pessoa, entender que estamos aqui para doar, para acolher, para compartilhar e para fazer a realidade das pessoas diferente e fazer com que as pessoas também tenham dignidade. Eu venho de uma família política e politizada demais. Não somente aqui na cidade, mas posso dizer em toda a região do Brasil onde tem um sai um, né? Sim. É incrível como a nossa veia política é aflorada. Você tem uma família pregressa aí que também é política. Sim. Conta pra gente. Valeriano, a gente tem um histórico em Goiás, né? Acho que a grande referência da família nossa, Roriz, tanto em Goiás quanto no Distrito Federal, a figura do ex-governador, né, o Joaquim. O Joaquim foi, para quem não sabe, né, as pessoas o conhecem somente como governador de Brasília, mas foi vereador em Lusiânia, foi deputado estadual, foi vice-governador de Goiás, foi prefeito de Goiânia, foi governador do Distrito Federal e senador. Então tem um histórico político enorme. Enorme. Enorme, né? Então a gente sabe que a história de Goiás, a história do Distrito Federal que está aqui dentro, que inclusive são terras familiares, né, da família Roriz, do Distrito Federal, sabe que a gente tem um histórico dentro do estado de Goiás de muita força política. Além dele,
teve algum outro personagem de destaque na família Roriz, não? Olha, hoje a gente tem, né, Valeriana, a gente tem o Joaquim Neto que está lá como deputado distrital, a gente tem o Dedé aqui em Goiás, a gente tem alguns primos que estão na política, então assim, a gente sabe que obrigatoriamente isso é um peso que a gente leva. Se é de uma família política, as pessoas cobram isso achando que você tem a obrigação, e de fato a gente tem a obrigação de ter responsabilidade com o nome que a gente recebe. Claro. O meu avô, que é a minha referência máxima como posição de liderança, nunca olhou a política diretamente para ele, mas olhou com os bons olhos para que pudesse ajudar as pessoas. Foi um grande homem, principalmente no estado de Goiás, dentro da cidade de Anápolis, inclusive, ajudou vários prefeitos aqui, foi amigo de vários prefeitos. A gente sabe que ele sempre carregou o peso de ser um homem forte, um homem de criar a família dentro dos caminhos cristãos, dentro dos caminhos honestos que um homem deve ser, de cuidar da família. Eu acho que o maior legado que eu trago e que eu quero representar não é nem o político. Eu quero representar o legado que meu avô deixou para mim como homem, como pai de família, como referência de pessoa do bem, de pessoa que fez para as pessoas, olhando que poderia transformar a vida das pessoas. E transformou. Transformou a vida dos filhos, dos netos, dentro da educação, dando educação para os filhos. Eu tenho tios e tias que tiveram a oportunidade de estudar, serem referências tanto na advocacia, no magistério, na educação, e a gente sabe que isso é um histórico muito maior. O pai do meu avô, se não me engano, pela história que meu avô falava pra gente, foi um dos primeiros professores dentro do estado de Goiás a ensinar mesmo língua portuguesa para as pessoas e fazendas e tudo, né? A gente tem esse histórico. Então, acho que o maior legado que eu quero entregar na vida pública é a referência que eu tive do meu avô e o respeito que eu tenho por ele e a educação que eu tive. Uma coisa que a gente observa é que quando você tem de berço alguma educação e algum caminho trilhado pelos seus antepassados, você tem aquilo não como objetivo, mas como um alerta na vida, né? Exato. E é o que você está falando. Você recebeu essa educação, eu também recebi esse mesmo tipo de educação, e nós demos aí, eu não gosto da palavra sorte, mas nós temos a bênção. De ter sido direcionados com uma educação boa. Michel, muito obrigado pela apresentação. Você teve à frente do Cidadania Estadual até agora, né? Pouco tempo. Onde você fez a transição para o Yuri, né? Sim. E ele deixou muito claro isso nas entrevistas dele, que você quem estava direcionando tudo e que estava fazendo a transição, e essa responsabilidade era sua. Tanto que você é o vice dele. Sim. Aí o Yuri vai a Senado. Mas eu li uma coisa que eu fiquei curioso. Nessa mudança, eu não vou dizer acordo, mas nessa mudança, se ele não for a Senado, muda alguma coisa. E o que muda? Valeriano, provavelmente muda, porque o compromisso que o Yuri fez conosco, quanto partido, no estado de Goiás e também com a Executiva Nacional, é que ele disputaria a eleição para o Senado. E por isso nós fizemos essa composição e por isso ele assumiu a presidência do partido, visto que uma disputa majoritária permite a ele visibilidade à presidência, permite a ele conduzir os trabalhos dele com mais tranquilidade, e eu não tenho essa vaidade, você sabe disso, nos conhecemos há um tempo, e esse entendimento. Agora, se ele faz uma mudança de rota, essa mudança de rota ela tem que ser alinhada, conversada com o grupo político, estabelecido ali, porque nós temos compromissos com outros grupos políticos, né? E eu entendo que política é respeito, política é lealdade e política, sobretudo, não é pessoal, é de grupo. Então, a gente tem um grupo que representa em Brasília, a gente tem um grupo que representa em Goiás, mas eu tenho muita tranquilidade, Valeriano, e espero que eu não esteja errado, que ele vai cumprir essa posição dele de disputar o Senado. Lógico que a gente sabe que política depende de indicadores, né? Às vezes, principalmente. Né? Principalmente, eu sou muito cartesiano, então eu vejo dessa forma. Quero ser senador, beleza? Tem condições políticas? Tem. Tem condições estruturais? Tem. Tem grupo por isso? Tem. Mas e aí, as pesquisas?
As pesquisas dizem que não. Então, sim, pode ter uma mudança de rota lá na frente, mas que não seja provocada por ele, mas pelos números que ele apresenta. E isso é factível. Claro. E aí a gente tem que ter um entendimento também de como o grupo como aceitou uma posição dele vinda para o Senado. Sabe, olha, será que o Senado vai dar certo? Será que não é mais fácil a gente garantir uma cadeira aqui, uma cadeira ali? Então essas questões são discutidas em grupo e eu tenho muita tranquilidade, Valeriano, inteira e assertividade de dizer que o projeto que nós estamos construindo ele não é um projeto pessoal, é um projeto de grupo. Né? E eu venho agora com mais tranquilidade ainda em saber que tudo que nós fizemos até agora, até esse momento, dentro da liderança do partido, no Estado, construindo de mãos juntas com o grupo político, foi muito bem feito, muito cirurgicamente bem estabelecido. Você hoje está no Cidadania. Sim. Mas você já passou Bom, você entrou na política quando e você passou por quantos partidos? Valeriano, eu falo que eu experimentei dos dois lados. Por incrível que pareça, que as pessoas às vezes me julgam como de direita, já me soltar na mídia aí como de extrema direita, mas eu já fui vice-presidente do PCdoB em Anápolis. Uma época acadêmica, universitária, que eu tinha ali um pensamento que hoje eu desconstruo ele dentro do que eu acredito ideologicamente. Mas você desconstrói você não pode ser considerado de extrema, porque o PC é um extremo. É uma extrema. Eu não participo de extremo. Mas você é centro-esquerda ou você se julga mais centro-direita? Valeriano, porque não adianta falar que é centro, que eu vou chamar de PSDB. Eu vou ser muito franco com você. Porque eu vou te contar o meu histórico aqui político um pouquinho, para que as pessoas também tenham entendimento, que já usaram isso, inclusive, como artifícios políticos. Você pega um jovem da universidade pública, né? Eu tive o privilégio, agradeço as bênçãos que Deus me deu, pude cursar a universidade pública. E num calor de universidade, você conhece ali um pouco mais da ala esquerda, né? Claro. E está dentro da universidade mesmo e tem o seu mérito, e a gente respeita muito isso. E o que acontece? Eu tenho tranquilidade em dizer que o PCdoB não coube a mim mais posterior pelo esse extremismo, esse radicalismo. Acho que tem demandas que são respeitadas, que eu respeito, que eu defenderia, mas tem outras que não. Hoje eu me posiciono como centro-direita, ponto. Fui para o PL, se as pessoas não sabem, eu fui secretário-geral do PL. O Hélio Araújo, nosso ex-vereador, uma pessoa que eu tenho um enorme carinho, foi o vereador que nós elegemos numa conjectura que nós montamos uma chapa dentro de Anápolis. A gente fez isso juntos, de mãos juntas, construímos um grupo político, participei como secretário-geral e fui do PL. E participei de projetos junto com a Magda, rodei o estado, alguns eventos, e a partir disso eu tive a sensação de que a extrema-direita também, quando eu comecei a ver o radicalismo, não me cabia. Eu falei, isso não é para mim, né? Porque os extremos prejudicam, né? E eu já tinha mais essa visão econômica da direita por ser empresário, liberalismo e tudo, mas alguns radicalismos eu fui contra. Passamos um processo na pandemia que a gente viu que a conduta de radicais e de negacionismo e de outros assuntos que são feridas levaram pessoas à morte. Ou poderia ter prevenido pessoas... Eu tenho uma expressão que, assim, eu não gosto de ficar falando muito, mas os extremistas matam. Matam. E a gente viu isso. Esse é um negócio complicado. A gente teve aí quase 1 milhão de mortos, né? Se eu não estiver errado. Eu participei, eu era gestor de saúde em Anápolis da pandemia. Rodava essas UTIs todos os dias, até 2, 3 da manhã. O prefeito me ligando. E a gente vendo a situação das pessoas, UTIs lotadas, condições de vidas humanas ali prejudicadas, e a gente acabou tendo um conflito ideológico, né? E eu não quero isso para mim, Valeriano, como eu não quero para outras pessoas a visão cega da política. Então, eu sou de centro-direita, defendo pautas, sim, que são mais ligadas à centro-esquerda. Acho que a gente tem pautas que são importantes, principalmente voltadas para a igualdade social, para as condições de crescimento das pessoas e terem, de forma justa, acesso à educação, à saúde. Que foi sua primeira fala aqui. Exato. E do lado direito eu defendo a economia, o liberalismo, menos Estado, mais economia, porque é a gente que gera emprego nesse país, a gente que paga tributos, é a gente que faz a ciranda girar. Então eu sou de centro-direita. Você disse numa entrevista que você é municipalista. Sim.
E eu gosto quando a gente tem alguma expressão que ela é mais voltada para aquele ambiente que você vive, que a gente explique. Na sua visão, vamos mostrar para o povo o que é ser municipalista. Valeriano, o entendimento que eu tenho de municipalismo é você olhar onde a política acontece, de fato, onde as pessoas estão. Não adianta eu fazer políticas a nível de federal de estado, mas elas serão executadas nos municípios. Então, o meu entendimento é esse, simples e cru, né? Superficial, às vezes, para alguns analíticos, né? E mais catedráticos, né? Mas é onde a pessoa tem acesso à saúde, é na unidade básica de saúde, é na creche, é onde ela vai ter o emprego dela. Então, onde a vida acontece é no município. Então, sempre vou olhar o município. Eu acho que as políticas públicas estaduais e da União, elas fazem com que os municípios girem. E isso que a gente tem que ter um entendimento. Então, eu sempre vou olhar... Ali que nasce tudo, né? É ali que nasce tudo. Ali que nasce tudo. Então, sempre vou olhar com esse olhar. Você não tem estado e não tem união se não tiver município. Se não tiver município. É onde a vida acontece. É onde o pequeno comerciante está, onde o grande comerciante está, onde o grande empresário está, onde o feirante está, onde a mãe dona de casa está, onde o professor está. É ali. A vida é no município. Quando você se tornou presidente do partido estadual, você já... Bom, quando você foi municipal, foi em julho de 2023, isso, né? Isso. Você já era estadual. Isso. E aí você permaneceu até esse mês. Isso. O que isso mudou? O que você trouxe de luz, de mudança, de pujança para o partido? E quais foram as amarrações que você julga que foram extremamente importantes politicamente falando e conquistas também? Valeriano, se a gente pegar um histórico do partido a nível do estado de Goiás, a gente teve um vice-governador que era presidente estadual de Cidadania, que é o deputado Lincoln, TJ. Fui, inclusive, para a Cidadania através do seu Sebastião TJ, pai do Lincoln. Pai do Lincoln. Numa reunião, conselheiro. Que é conselheiro. Fui através dele, um convite dele, de um grande amigo, que é em comum. E uma pessoa, muito gente. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa. E estreitamos ali relações e a gente faria uma composição naquela eleição para deputado, junto com o Lincoln, e acabou que com a mudança e a federação, isso mudou. Veio outro presidente, né, assumiu ali, e eu fui para um embate de disputar uma eleição a qual eu não disputaria. Né? Eu estava com um projeto para disputar uma eleição para deputado estadual, com estrutura política mínima para deputado estadual, mas com capacidade e capilaridade, e não tinha uma estrutura para disputar uma eleição para deputado federal, que é muito ampla, né? E nós estamos falando de 246 municípios, né? E uma estrutura pesada. E aí, a pedido do presidente, eu fui para presidente nacional, que era o Roberto Freire, fui para uma disputa eleitoral, fui o mais votado de Cidadania, fiz o meu papel, que eu deveria ter feito, e ajudei. Posterior a isso, eu avancei, fiz relações, construí, mudou a presidência nacional, o presidente atual, que é o Conde Bittencourt, um carinho enorme que tem, hoje eu considero um amigo. Carioca. Carioca, lá de Niterói, da educação, professor, história na educação enorme, que eu tenho um enorme respeito, é um grande conselheiro político e ainda permanece sendo. E aceitei o desafio de assumir uma posição de construir junto à federação. A gente tinha um ex-governador com 4 mandatos, presidente nacional do partido, presidente da federação e eu presidente do partido dentro do estado do ex-governador. Não era fácil. Não. Construir uma relação... É um legado complicado. Complicado, né? É um embate que não é fácil. Assumir com muita responsabilidade, com muito respeito ao ex-governador, assim, como eu sempre mantive, sempre defendi na campanha. Quando fui candidato a deputado federal, a estrutura política praticamente de Indianápolis, que acomodou a estrutura dele para candidato ao Senado, foi minha, foi do nosso partido, sendo que eu nunca recebi R$1 do PSDB nessa eleição para... Gosto de falar isso porque as pessoas confundem, né, os partidos por estarem federados. Né? A gente fez a campanha de deputado federal com recurso do próprio Partido de Cidadania. E eu acomodei a estrutura parcial da campanha do senador Marconi Perillo dentro de Anápolis. Fiz isso e a gente tem um histórico que ele sabe disso. Né? A partir disso, construí uma relação com o Marconi, construí uma relação com o Gustavo Seba, com o Eliane Pinheiro, com o Dr. Hélio Souza, que são pessoas respeitadas, ex-deputados, o deputado Gustavo, todo esse grupo político para que a gente pudesse construir um projeto fortalecido. A gente tinha minoria na federação,
isso é público, né? Já discutimos isso várias vezes. Fomos encolhidos, porque eu dentro da projeção e da análise do PSDB, a gente acabou perdendo a possibilidade de ter vereadores e condições específicas para que a gente pudesse ter uma capilaridade. Perdi vereador em Goiânia, perdi 2 vereadores na Aparecida de Goiânia, mas com muito trabalho, muito esforço, consegui eleger uma cadeira que há décadas dentro de Anápolis, a cidadania nunca teve, quem teve foi o PPS, ainda quanto PPS. O precursor do cidadania. Precursor, né? E a partir disso a gente fez um trabalho brilhante com 3 nomes, juntos, somados, com a força do PSDB, com todo respeito a todos os candidatos, tenho um carinho enorme por eles, todos disputaram a eleição com o sonho e o objetivo de ser vereadores, mas a gente fez um trabalho cirúrgico, elegemos a cadeira e a primeira suplência, e eu tenho certeza que se a gente tivesse um pouco mais de estrutura, a gente conseguiria fazer 2 cadeiras hoje objetivas dentro da Câmara Municipal de Anápolis, que foi um legado que eu entreguei para Anápolis político. E a gente sabe que isso tem muita responsabilidade. Então eu tenho tranquilidade de dizer que o trabalho que eu fiz nesse período todo quanto presidente do partido, ele foi efetivo, cirúrgico, tivemos problemas sim, tivemos embates políticos, mas embates com política e não com pessoas, completamente diferentes. Esse negócio de misturar as pessoas, complicado, né? E é muito comum, né? Eu aprendi no mundo corporativo, Valeriano, uma coisa que eu trago para a minha vida. Eu não levo nada para o lado pessoal. Claro. São números. Aliás, esse é um legado do mundo corporativo interessante. Eu também sou assim. Sim. Se nós dois vamos ter algum embate, beleza, vamos ter um embate, vamos discutir, saiu daqui, vamos tomar café junto, e eu faço café, que é bom, não é ruim não. Eu aprendi, as primeiras demissões que eu fiz na minha vida, eu comecei a minha vida empresarial muito novo, eu tinha uma certa dificuldade, não vou mentir, porque eu nunca transferi responsabilidades, Valeriano, nunca. Acho que o que cabe a mim como gestor, como líder, é mostrar para a pessoa por que eu estou fazendo tomando aquela decisão. Né? Então, as primeiras demissões que eu fiz quanto empresário, eu tive dificuldade por entender, pela questão humana, né? De falar, pô, é um pai de família, ou uma pessoa que depende desse trabalho. Mas eu sempre mostrei para a pessoa, eu sempre chamei, dei oportunidade para estar aqui, os relatórios não estão legais, o feedback se eu não estou errado, não está legal. Tem uma coisa na contabilidade que é DRE, né? As pessoas não sei se sabem isso, mas isso é o resultado da empresa, né? O demonstrativo de resultados. É o demonstrativo de resultados da empresa. E eu sempre na minha vida corporativa, eu criei um mecanismo de fazer um DRE para o colaborador. Principalmente na área comercial. Eu criei um mecanismo ali. Então, por exemplo, eu a cada trimestre eu pego o DRE desse colaborador e falo, ó, seus resultados são esses, seus números são esses, seus gráficos são esses. E aí, o que você me diz? E aí eu já tive colaborador falar, eu não me contrataria nesses números. E aí, a partir disso, ele entendeu que a demissão faz parte do processo. E aí eu não demito, eu dou uma outra oportunidade, eu dou mais um trimestre, a gente faz ali para que a gente possa fazer e tratar, porque isso também faz parte do líder. Treinar, criar processo de trabalho, desenvolver aquela pessoa. E isso, Valeriano, eu trouxe para o mundo da política. Então, quando eu fui para esses embates, eu nunca olhei pessoas, eu olhei números, resultados, articulação, projetos. E talvez, em determinados momentos, se as grandes lideranças do PSDB estivessem abertas a entender esses números, talvez o resultado hoje seria diferente. Eu vou tocar num assunto aqui bem, não é polêmico, mas vou dar uma cutucada boa. Até porque eu também tive envolvido no processo, né? Nessa última eleição, o PSDB colocou uma pessoa que eu conheci mais e aprendi a gostar, que é o Dr. Hélio. Sim. Ele foi o candidato do PSDB na cidade de Anápolis e você foi o candidato a vice pelo Cidadania nessa federalização que estava acontecendo. Sim. Não necessariamente teria que ser, sim, mas teria que passar pela sua alçada, né? Claro. Agora eu te pergunto, você foi um pouco resistente. Eu que disse que acompanhei o processo, estava lá dentro. A sua resposta veio aos 48 minutos do terceiro tempo. Não foi nem do segundo tempo. E a gente via, era perceptível, que havia um incômodo, alguma coisa que não estava muito legal. Claro que para toda pergunta existe uma resposta,
e também você é livre para não responder. Claro. Isso é normal. Mas essa foi uma coisa que ficou na cabeça de muita gente, e depois nós discutimos sobre isso, e muita gente me perguntou a respeito disso. E eu acho que agora, se você se sentir confortável, o que aconteceu? Não estava... Porque você estava tratando com o líder nacional de que foi um grande partido, hoje não é mais, Sim. mas foi um grande partido. Inclusive buscou alianças e tudo para poder ver se consegue se manter. O Marconi pegou o PSDB numa situação bem ruim. Definhando. E está trabalhando pra caramba. Muito. Não tem jeito de falar que não. Tem meu respeito. Não tem jeito de falar que não. O que ele já andou, o que ele tem de quilometragem rodada é brincadeira. E está conseguindo aflorar alguma coisa. Ainda acho que vai ter muito trabalho. Sim. Mas conta pra gente. Valeriano, eu primeiro, o Hélio é uma pessoa que eu não conhecia por nome, claro, pelo trabalho que ele fez e faz, né? Como advogado, como líder da APAI, com o período que ele foi presidente, pelo IPASGO, pelo período que ele ali esteve com uma efetiva e nobre capacidade ali que ele fez um trabalho que eu admiro bastante. Só que política precisa... Principalmente se levarmos em consideração que não recebem para tanto. Sim, mas política, ela é muito mais ampla. Eu acho que o Hélio, com toda a maturidade que ele tem como pessoa, como profissional, e ele com certeza vai receber essa fala minha com muito respeito, eu entendo que o Hélio seria um grande candidato trabalhando, né? Acho que o PSDB faltou um pouquinho de fazer um trabalho, um pré-trabalho com o Hélio, e não sei de onde veio essa falha, né? Se essa falha foi vinda do próprio governador, do ex-governador ou da equipe, mas, por exemplo, se a gente fizer um comparativo numérico, vou voltar de novo para o mundo cartesiano, quanto que o PSDB mandou de fundo partidário para que o Hélio disputasse uma eleição para prefeito? Pergunta quanto que eu mandei para 3 candidatos meu, por isso que eu ganhei o resultado nas urnas. Então, política é muito mais do que achar que estar bem posicionado, achar que é um nome. Nome a gente tem na cidade de Anápolis vários para disputar uma eleição para prefeito, para governador, para ser um secretário de Estado, mas as condições políticas? Se você tiver a idade suficiente, você pode ser candidato. Exato, é isso. Então, eu aprendi isso no mundo corporativo também, que às vezes você tem pessoas preparadas, você tem projetos específicos para aquela pessoa, mas as condições não são favoráveis. Então eu acho que naquele momento eu entendia que por mais que o Hélio fosse um nome preparado, experiente, nunca tinha sido testado em urnas, poderia ser uma novidade, mas não foi trabalhado. E acho que ele sentiu falta disso. Eu não sei, não conversei com ele pós-eleição, mas eu acho que ele sentiu falta disso. E o resultado que talvez que ele mais sentiu foi o de estrutura financeira política, porque o governador veio, esteve aqui conosco em algumas agendas muito pontuais, participei de todas. Nunca fiz um enfrentamento achando que eu era melhor ou pior para disputar uma eleição. Eu acho que eu tinha condições políticas melhores. Você está lendo o pensamento, porque você já leu minha segunda pergunta, mas tudo bem. E é isso que eu falo, a política ela é feita de condições. Talvez a conduta, a forma, talvez algumas pessoas que estavam com o Hélio na campanha aqui em Anápolis não entenderam a força que eu tinha no Estado para poder construir junto. Eu era vice... Ainda não, eu não era não, ainda sou. Acredito que não tenha sido mudado. Vai mudar por conta da federação que a gente rompeu. Mas até aquele momento eu estava como vice-presidente da federação. Eu tratava direto com o governador. A federação ela só pode terminar em no março, ano que vem, né? Em março. Porque ela então, tem que tecnicamente, se não teve alguma alteração desse período aqui que a gente fez a transição, né? Eu devo estar ainda como vice-presidente, que naturalmente isso se fosse permanecer, mostra que assim, o caminho, né, que a gente poderia ter construído com o PSDB dentro de Anápolis poderia ter sido diferente. Eu não abriria mão, Valeriano, de forma alguma, de um projeto que eu acredito, simplesmente porque alguém me pediu. Esquece. Eu não cresci assim. Pode ser o governador, pode ser o senador, pode ser o presidente da república. Se eu não concordar, eu não vou participar. Por quê? Eu sou do mundo corporativo. Uhum. Eu dependo da política pública como empresário, mas eu dependo mais do grupo que está comigo para dar resultado que propriamente do que uma força de poder. E eu respeito muito as decisões que o ex-governador Marconi tomou dentro da federação. Ele por ser presidente, né? Ele é o líder aqui. Líder. Quem é o
o segundo na hierarquia seria você. Seria. E vou te dar um exemplo, Valeriano, com todo respeito e muita humildade. Muita humildade. Eu tive um problema na capital, em Goiânia, que eu tinha um vereador eleito de 9 mil votos. A candidata eleita do PSDB bateu o pé e falou que não queria esse candidato. Elegeu ela e outro. Se o meu vereador tivesse, teria elegido eles, dois, mais o meu vereador e mais um do PSDB. E eu mostrei isso com números, antes de acontecer todo o processo. Por causa do coeficiente. Por causa do coeficiente. Meu vereador teve 10 mil votos, que era meu vereador, né, na época. E eu perdi o vereador. Então, e assim, ele foi para onde? Ele foi para o MDB, se não me engano. Quase certeza. Não me recordo. Então, assim, Valeriano, voltando para o assunto Hélio. O Hélio é um excelente nome. Acho que poderia ter tido condições específicas de diferenciadas para disputar essa eleição. Eu acho que deve ter ficado um pouco de remorso e sentimento para algumas pessoas com ele, nesse sentido de disputa eleitoral. Talvez as condições poderiam ter sido diferentes. Algumas pessoas podem ter ficado, às vezes, com rusgas políticas comigo, porque eu sempre vou fazer um embate político. Eu não faço um embate político porque eu acho que eu faço enfrentamentos. Eu faço de conversas, entendimentos. Você tem posições firmes e que se alguém quiser removê-las, tem que te convencer. Tem que me convencer. Como todo bom empresário. Eu vou te ser muito franco, vou voltar de novo para o corporativo, Valeriano. Eu sento na mesa com o meu administrador e com a minha gerente, eles me mostram resultados, números e projeções. E eu confronto, e eu quero resultado, e eu quero que eles me provem que aquilo que eu tenho que fazer aquilo. Porque senão não faço. Eu escuto. Se eu concordar, eu vou executar. Agora, se não... E eu acho que faltou um pouquinho de habilidade política para algumas pessoas que são experientes politicamente, estavam com ele, politicamente, pessoas inclusive já de mandatos, já tiveram mandatos, que poderiam ter tratado de forma diferente isso. Porque acharam que o PSDB tinha força de mandatos bancar do cidadania. Não tinha. Eu provei que não tinha. E isso não que eu tivesse que provar, mas eu tive que mostrar para as pessoas. Falei, gente, peraí, a cidadania é independente. São os altos e baixos da política. Né? Mas o que eu falo, Valeriano, eu torço muito para que o Hélio tome uma decisão política boa. Ele tem um nome muito bem estruturado, é uma pessoa respeitada. Tem meu respeito, tem meu enorme respeito mesmo. Eu não tive a oportunidade de sentar com ele. Eu sei que ele passou por um processo difícil também da filha adoecer. Eu também tive minha filha doente, teve internado em UTI a minha filha. Então, assim, a gente teve problemas muito parecidos. Teve a Rebeca, que passou um problema também, está passando por um problema de saúde que me deixou abalado, né? Então, assim, tudo posterior a uma campanha, né? Tanto que eu falo assim, eu sou uma pessoa muito ligada a essas questões, né? Tanto, não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas a gente viveu um estresse de campanha muito grande, muito pesado, e os ataques políticos são pesados. E não é só um ataque político aqui, né? São ataques políticos de todos os locais. E a gente sabe Às vezes nem tão honestos. Às vezes nem tão honestos. Então essas questões, e eu torço para que o Brasil mude um pouco, mude completamente esse pensamento de como conduz a política. Pessoas preparadas poderiam estar à frente de municípios e fazendo para as pessoas melhores políticas. O Hélio seria um excelente prefeito, não vou mentir. O Hélio seria um excelente prefeito. Agora, para finalizar... Eu também acredito nisso, seria um excelente prefeito, gestor e tudo, mas o que faltou? Faltou composição política, faltou grupo político, faltou o governador Marco Antônio, já queria bancar a campanha dele, falou, vou te mandar a estrutura que você precisa. Vamos fazer um grupo, então, para disputar essa eleição de fato? Você, como líder político e como Michel, pessoa física também, você acredita que... O Marconi, uns falam futuro governador, outros falam ex-governador, mas que o ex-governador Marconi Perillo, ele abandonou um pouco algumas cidades que talvez seriam importantes e merecessem um pouco mais de cuidado? Valeriano, eu vou... Essa é a opinião sua. É uma opinião minha. Eu vou dar uma opinião muito pessoal minha. Eu acompanhei o governador, o ex-governador, acompanhei algumas agendas importantes pelo Estado, mas eu acompanhei o governador também observando o que estava acontecendo a nível nacional. E eu alinhava semanalmente com o presidente nacional do nosso partido, voltado às alianças com o PSDB. Então ele teve problema em regiões norte, nordeste, sul, sudeste, todo o país. Aí você imagina cobrar dele
de ter dado mais atenção a alguns municípios, é uma cobrança que eu acredito que naquele momento efetivo politicamente era difícil dele dar um retorno. Agora, se foi ele que bancou, agora aí eu vou concluir, aí se foi ele que bancou o nome, ele falou, ele é a pessoa, não estou dizendo só Anápolis, mas em outros municípios, mas se ele bancou o nome, que ele desse a estrutura suficiente para que ele... eu não consigo participar, mas então coloca alguém para coordenar, coloca alguém para estruturar, porque é assim que a gente faz. E bons coordenadores em Goiás tem, principalmente o PSDB. Você sabe por que nós atingimos alguns pequenos, mas excelentes resultados dentro do trabalho que a gente fez dentro do Cidadania, considerando o tamanho que a gente tem, e hoje a gente está migrando para um crescimento, é porque eu setorizei, eu não centralizei. E talvez, por ter sido governador, senador e tudo isso, a gente sabe que tem essa certa centralização. A gente sabe disso. Empresário tem muita centralização. Demais. Mas hoje o mundo corporativo e o mundo público, ele não cabe mais centralização. Então, por exemplo, eu criei um setor político para o entorno de Brasília, para uma região metropolitana, para a região norte, e aí nós fomos fazendo política. É isso, e eu tinha um coordenador nessas regiões para poder fazer isso. O governador sabe disso, ele não foi governador à toa, né? Ele se manteve nos mandatos. A gente sabe que talvez faltou um pouquinho de uma cobertura política dentro de Anápolis. Por quê, Valeriano? Quem para mim foi um governador que olhou muito Anápolis foi o Marconi. Foi o Marconi. Desenvolvimento do Distrito Agroindustrial foi o Marconi, plataforma multimodal, centro de convenções, desenvolveu. Tem muitas outras coisas que nós podemos dizer aqui e é muito não estou aqui para fazer visível. Não estou fazendo defesa. Mas a gente também tem que ser honesto com aquilo que aconteceu. Mas eu sou justo. É claro. Perdão. À vontade. Eu sou justo. Então, o que eu tenho como entendimento? Eu tenho entendimento que ele poderia ter utilizado, talvez, as plataformas dele anterior de outros mandatos para fortalecer a campanha do Hélio. Talvez tivesse trazido outros grupos políticos, empresariais e outros líderes dentro do partido para fortalecer. Por isso que eu fiz o embate, Valeriano, até os 49 do segundo tempo. Porque eu conheço um pouquinho de política com 42 anos de idade, mas eu conheço um pouquinho e eu sabia que o resultado seria o que nós tivemos. Eu fui para o sacrifício. Porque se eu não fosse o vice, o PSDB teria uma chapa pura. Você sabe disso. E aí, não é que eu falei, vou ceder, é porque eu tinha que fazer o projeto, eu tinha que fazer isso. Eu tinha que fazer isso pela federação, porque eu era vice-presidente da federação. E foi um pedido do governador. O governador me pediu, aceita para ser vice, vem com a gente, e aceitei. Mas eu sabia que as condições políticas não eram favoráveis. O Hélio era um excelente nome, a gente poderia ter discutido muito amplamente a cidade de Anápolis. Eu, como vice, acho que ficou visível para o setor empresarial na nossa fala dentro da CIA, porque nós fomos depois muito procurados pelos grupos empresariais para que pudéssemos discutir política. E aí as pessoas entenderam que a gente era uma dupla, e aí eu somo a isso, eu e o Hélio, uma dupla que poderia dar uma gestão com eficiência, capacidade e olhar público e privado para a cidade de Anápolis. Então, eu tenho com tranquilidade de falar, Valeriano, faltou engrossar o caldo, que a gente fala, né? Faltou engrossar o caldo, porque se o Marconi tivesse entrado para essa campanha, vindo, participado, talvez os resultados seriam diferentes. Ganhar a eleição é outra história. Mas os resultados talvez seriam muito mais favorável. Talvez o Hélio hoje tivesse uma condição mais favorável, dizer assim, nós não ganhamos, mas nós fomos para o segundo turno, nós crescemos, né? Então, mas enfim, política é feita disso. Você faz... na política, você faz uma eleição hoje pensando daqui 4 anos. Exato. Você tem que fazer plataformas. Sim, né? Eu sim. imagino que você trabalha 2020, pensando em 2024, depois, talvez nem 28, mas 26. Sim. Então, as plataformas vão sendo criadas para que você consiga crescer ao ponto de galgar um cargo. Porque se não for crescendo também... Não resolve. Sabe o que eu aprendi, Valeriano? Que as pessoas não podem se ficarem presos a passados, a ficar presos à estrutura partidária. Por exemplo, você me pergunta hoje abertamente assim, Michel, você está fazendo uma composição para o partido crescer, mas vamos supor que o partido lá na frente mude totalmente o formato ideológico que eu acredito. Eu não fico no partido.
Isso não é, eu não sou, por mais que eu fiz um trabalho, que eu deixei um legado, estou deixando um executado, é porque é no que eu acredito. Eu acho que as pessoas têm que ter força, Valeriano, de posição. Política é para quem tem coragem. Eu queria mudar um pouco, então, o foco aqui. Na coluna do Lauro Jardim, em 17/4, todo mundo conhece ele, sabe que ele tem as colunas dele lá, ele colocou que o Diretório do Cidadania resolveu ir contra, nacional, né? Ir contra a anistia para aquilo que eles chamam de golpistas do 8 de janeiro. Sim. E você é centro-direita. Sim. E essa é uma atitude nada centro-direita. Como é que você está nessa situação? Valeriano, eu tenho clareza e tenho muita tranquilidade de falar isso. Inclusive o partido manifestou, fez um manifesto, uma nota, né? Inclusive os parlamentares nossos tinham votado, né? E aí o partido manifestou, né? E disse que vai punir, né? E disse que vai punir, exato. O que então, assim, mas você imagine só, Valeriano, você imagine só. Eu sou um cara, vou ser bem prático, bem político. Eu acho que a justiça ela tem que ser, por exemplo, se a pessoa cometeu um crime, fato e provado, ela tem que ser julgada, certo? Claro. Agora, aquilo era um manifesto político, ideológico. Teve prejuízo, sim, acho que para a democracia, algumas coisas ali, acho que eu não sou a favor de você entrar numa estrutura que é da federação e destruir, e fazer o que foi feito, né? Mas tem pessoas que foram, de certa forma, manipuladas por um processo político, sim, assim como acontece. Claro, normal. Só que a gente, infelizmente é um nome que eu não gosto de usar, mas é massa de manobra. Né? E o que acontece? E ali naquele povo que estava naquela manifestação, você tem idosos de 70, 80, 90 anos que estavam ali numa manifestação, brigando por algo que ele acredita. Você tem mãe então, amamentando. Eu acho que a dose jurídica aí tem que ser diferente. Você não pode simplesmente achar que está todo mundo no mesmo pacote. Então, as pessoas que comprovam... A dosimetria da pena, né, que fala no mundo jurídico. Eu acho que, assim, se você tem como provar que aquela pessoa cometeu atos que são contra, que é crime, né, que está ali, que você infringiu leis, pune. Agora, vai punir também considerando os crimes que acontecem e passam impune dentro desse país. Então, assim, eu acho que tem que tomar cuidado com isso, mas eu não sou a favor de manter esse pessoal preso, principalmente mães de família, pais de família, pessoas que são trabalhadores, empresários que geram emprego nesse país, que naquele calor da emoção, que aí eu falo que o erro político está no extremismo, porque aquilo tudo foi movimentado por uma extrema direita, que eu sou contra. Eu sou contra. E levaram pessoas. Eu vou te dar um exemplo familiar. Meu sogro tem 70 anos de idade. Aquele dia ele mandou uma foto para mim dizendo que ia para manifestação. Eu falei para ele, olha, fica mais tranquilo, fica mais afastado, você pode ferver. Você é meu sogro, que é um pai de família, que tem neta, que é um trabalhador, que eu conheço. Eu estou fazendo uma defesa de uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa de bem mesmo, que nunca prejudicou ninguém na vida, só ajudou as pessoas. Poderia estar preso. E aí? A pena para ele seria a mesma de quem infringiu uma lei? Então, eu vejo que a questão é política, a questão é para tentar reduzir o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo teve seu valor no país na contrabalança. Eu acho que o governo Lula passa por um dos piores momentos no país. Uma coisa é a pessoa ter dificuldades, outra coisa é a pessoa não ter condição de alimento. E a gente vê que o PT está passando por uma gestão que está comprometendo a alimentação das famílias brasileiras, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que você tem que ter uma dosimetria de pena muito bem organizada. Se os juristas aí estiverem falando besteira, me corrijam no termos de palavra, mas eu acho que não é proporcional. Eu acho que tem que ser proporcional, na verdade, né? Você tem que avaliar o que cada um cometeu, se tiver como comprovar, que puna, mas quem não, tem que liberar esse pessoal, porque eu acho que isso é só uma perseguição política para... E já passou da hora, né? Já passou da hora, Valeriano, já passou da hora. Então, assim, essa é a minha opinião também. Eu jamais vou defender, criminoso, porque o partido... É criminoso, agora...
É porque o partido fez uma nota, disse que tem que... Eu não vou concordar. Que se eu chegar num momento da minha vida, me desculpe o querido presidente nacional do meu partido e todas as pessoas que eu respeito ali dentro do partido, chegar um momento de que eu achar que esse partido não cabe para mim porque está indo para um processo ideológico ao qual eu não concordo, eu não vou ficar. Não é por causa do partido, é por causa da minha vida. É por causa do que eu tenho. Eu tenho uma educação para uma filha de 2 anos. Eu sou empresário, eu gero emprego. Eu sei o que é carregar uma empresa para que a gente possa crescer, desenvolver, pagar impostos, dar emprego para as pessoas, terem dignidade, poderem comprar alimento. Então, eu estou na política para fazer política para as pessoas, não para defender o que eu não concordo. Ontem à noite, nós estamos no dia que, fazendo essa gravação, ela não vai sair ao vivo, mas ontem foi dia 5/5. Eu trabalhei até mais tarde, cheguei em casa, fiz um cafezinho, sentei para poder atualizar e eu notei que roubaram um pouco mais do meu dinheiro. Assim como o Conte, eu também estou de cabeça branca e estou caminhando para a dita aposentadoria, né? Michel, 90 bilhões somente em 2023, vamos deixar isso bem claro, é o que está rodando aí, não sou eu que estou falando Sim. Isso, é o que toda a imprensa está dizendo e aquilo que parece foi detectado. Até onde nós vamos, hein? Absurdo. Uma coisa incrível. Eu tenho uma fala sempre no final das minhas incursões aqui, quando eu digo que a gente precisa, e está em nossas mãos, mudar essa realidade. Eu não estou falando de Bolsonaro, não estou falando de Lula, não estou falando... Mas existe alguém que está deixando roubar. Sim. E existe alguém que está fazendo o serviço muito bem feito, porque demora muito tempo para se descobrir, né? E eu vi uma discussão ontem, o pessoal falando a respeito daquilo que a gente tem de tecnologia hoje. Você também trabalha com esse ramo. É muito curioso. A gente, por exemplo, se eu quiser recuperar uma senha de um banco, eu tenho que colocar a minha face. Sim. Eu tenho que fazer eles chamam em 2 tempos, né? Fazer uma autenticação em duas etapas. 2 etapas. Mas por que para emprestar dinheiro para aposentado, os bancos não fazem isso? Valeriano, aí eu vou entrar numa seara que eu acho que o Brasil é atrasado ainda, né? Mais que a gente tenha tecnologia, né, que você está falando, mas ele ainda é atrasado culturalmente, né? Assim, e culturalmente eu digo a exposição da corrupção. A verdade é essa. Porque, assim, primeiro que se você me perguntar, esse caso do INSS, por exemplo, a gente sabe que vários e milhões de reais ali estavam sendo descontados por associações, certo? Segundo, desconto por empréstimo em folha. E aí eu entendo que... Famoso consignado. Consignado. Eu entendo assim, eu quero dividir isso em três pilares, assim. Primeiro que a cultura de uma grande parcela, não sei em porcentagem isso, mas eu acredito que é acima dos 80% da população que depende desses recursos da Previdência, elas não são instruídas. Uhum. São mais idosos e dependem às vezes até do filho, do neto, para poder até sacar esse dinheiro. A gente sabe disso. Então, são vulneráveis. Sim. Então, o primeiro pilar é ter tecnologia para que você possa bloquear isso. Segundo... Nós temos. Exato. É utilizar. Né? Não foi feito. É isso que eu estou dizendo. Nós temos é isso que você acabou de falar. Vou dar um exemplo. Você pode entrar na plataforma com o GovBR e bloquear que o banco utilize para fazer desconto em folha. Sim. Ponto. Só que o que acontece? Tem 12 que passa até a senha do GovBR. Isso é um problema. Então não é a tecnologia aí. Aí é a cultura da informação. Aí eu vou mais longe, né, Michel? Não é nem idoso somente. Não, sim. A nossa população, infelizmente, a cultura de tecnologia não é... Nós estamos ainda em transição, eu falo. Concordo. Porque eu sou da época que não existia computador, então Concordo. eu acho que é mais ou menos por isso. Então, o primeiro pilar é esse. O segundo pilar é justamente a cultura da informação. É você formar pessoas para conhecer as ferramentas que tem para utilizar, para se proteger.
Esse é o pilar. E terceiro, é você ter um compliance. Acho que a coisa pública, por mais que fale que tem compliance, não tem. Não tem transparência. Hoje usa, né? Se tem, usa, pelo menos. Se você pegar município, vamos voltar para o municipalismo, tem prefeituras que têm obrigação, por lei, de colocar os gastos no portal da transparência e não coloca. Ah, não, deu falha no sistema. Aí 3 meses depois vai lá e altera, porque isso é corrupção. Isso é falta de compliance. Então, isso é um caso típico do país que a gente vive. Corrupto, desinformado e sem utilizar as bases de informação correta para as pessoas. É essa política que nós temos que acabar no país, Valeriano. Temos que começar, como você bem disse, nós bem discutimos aqui, no município. No município. Porque tudo começa na base. Você quer ver uma discussão, Valeriano, se me permite? À vontade. Assim, nós temos mais 5 minutos. eu gostaria de fazer um complemento em relação a essa fala, mas voltando para a minha cidade, que é a cidade de Anápolis, nossa cidade, que é a cidade de Anápolis. Eu vou te dar um exemplo. Eu vejo uma secretaria de Indústria e Comércio no estado de Goiás, por exemplo, ampliando áreas de distrito industrial. Em várias outras cidades. Só que, vou pegar Anápolis. Anápolis é o segundo PIB, feito uma pesquisa em 2019, ainda a gente permanece como segundo PIB do estado de Goiás, mas numa projeção ampla, em 2030 nós seremos a 4ª economia do estado. Por que isso? Se a gente tem hoje o primeiro ou segundo polo distrital, distrito agroindustrial, que a gente disputa a economia com a Aparecida de Goiânia. Por que nós vamos perder? E, se for pegarmos como polo farmacêutico, um dos maiores países. Um dos maiores países. E por que nós vamos cair da segunda para a 4ª e vai cair? Por quê? Tecnologia, inovação. Enquanto os gestores públicos estão despreparados, desculpe quem está à frente, não estou falando de pessoas, estou falando de política pública, estão despreparados, estão dando áreas para empresários. Vamos lá, setor industrial. Pergunta para mim, empresário, Michel, você, nas condições, tirando os benefícios fiscais que ainda existem, que é o que atrai indústrias ainda, né? Por pouco tempo, né? Por pouco tempo, porque vai acabar. O IVA vem aí. O IVA vem aí, isso, exato. Acabou, plantou o IVA. Você fica aqui ou você fica no interior do estado de São Paulo? Eu fico no interior do estado de São Paulo. Por quê? Porque eu tenho universidade, eu tenho tecnologia, eu tenho logística. Então eu tenho que ter um aglomerado de situações que é um conjunto. E eu trago essa sua fala do INSS da tecnologia trazendo para o que gera emprego. Por quê? Porque se você for parar para pensar, Valeriano, por que a gente vai ficar para trás? Porque a gente não investe em inovação. Vou te falar 4 pontos aqui, se você me permite. Como eu sofro com isso. Eu vou te falar nesses 5 minutos menos desses 5 minutos, que você deve ter outras perguntas. Como que a gente conseguiria manter a indústria hoje, por exemplo, dentro de Anápolis, que é um setor que importa porque ele gera emprego para a população? Inovação, tecnologia, indústria 4.0, transferência de tecnologia. É isso que faz a diferença. Porque se eu não tiver patente, se eu não tiver desenvolvimento tecnológico, se eu não tiver a universidade trabalhando em conjunto com a pesquisa e com a universidade, inovação e trazendo formação e capacitação para esse profissional, nós vamos perder a indústria. Anápolis vai perder indústrias nos próximos 10 anos com muita tranquilidade, a partir do momento que a gente não tiver mais imposto que beneficie. Porque essas indústrias vão migrar para onde ela tem transferência de tecnologia, que ela tem patentes, desenvolvimento tecnológico, inovação e indústria 4.0, que hoje é a indústria 5.0. Então, isso que a gente tem que olhar. Então, Valeriano, para encerrar, da mesma forma que a gente não tem tecnologia por coisa básica, simples no INSS, a gente não tem gestores e política pública voltada para desenvolver o que de fato precisa. Não é ficar dando área para empresário de indústria, a área ele consegue, de qualquer forma, ele vai montar a indústria dele. Para falar a verdade, precisa... esse é o de menos. O de menos. A área é o de menos. É importante num contexto, mas a gente sabe que o que precisa de fato é investir onde tem que ser investido. Por isso, Valeriano, eu vou voltar lá atrás na sua primeira pergunta, por isso que hoje eu estou na política. Michel, nós tivemos a mudança de prefeito. Já se foram mais de 100 dias. Todo mundo fez análise de 100 dias. E eu via muito político que é pró, político que é contra, aquele jogo. Eu queria saber a opinião do presidente do Cidadania na cidade de Anápolis sobre esse primeiro arranque do governo. Você
concorda com o pessoal que ele tem sido mais midiático do que trabalhando? Valeriano, eu gosto de ser justo. Eu acho que os primeiros 100 dias da gestão ele passou por 2 ou 3 internações, o Márcio, e aí é uma questão que a gente tem que respeitar a saúde, né, do gestor. Falei isso numa outra entrevista recentemente, que eu torço muito para que ele faça uma gestão para Anápolis de fato, e concordo, acho que é muita mídia para pouco resultado nesse período todo. A gente ainda vê a saúde de Anápolis ainda carente, com dificuldade, ineficiência em resolver o problema da população. A gente vê, por mais que abriu porta de hospitais, mas não está rodando com eficiência. A questão midiática interferindo onde poderia ter tomado decisões mais sensatas, coerentes. Por exemplo, o caso da UPA, eu acho que fez e continua da mesma forma. Caso dos restaurantes. Exatamente. Então, assim, eu acho que o gestor tem o poder de liquidar aquele contrato? Tem, mas ele tem a vigilância sanitária, ele tem os fiscais, ele tem todo um rito, né? Tem todo um fluxo interno, estou falando como farmacêutico, regulatório. Não só isso, a gente estava falando aqui agora mesmo sobre legislação, que a dosimetria você tem que obedecer. E quer queira ou não, se tem os contratos a serem obedecidos. Se tem problemas, corrige, fiscaliza, esse é o papel do município. Agora, do outro lado também você tem empresários que geram emprego, que investiram na cidade, às vezes investiram para poder tocar aquele contrato e tem que ter respeito. Em primeiro lugar. Agora, se está errado também, eu concordo. Agora, use o rito, use o que é correto, faça o fluxo, utilize a vigilância sanitária e vai lá, tá. Como penalidade final, a gente cancela o seu contrato. Isso acontece. Às vezes o empresário assumiu um contrato que está além da sua capacidade, não consegue prestar o serviço, realmente você está prejudicando a população. Agora, fazer mídia com isso, para mim, eu acho que gera desgaste, eu acho que caminha para um futuro perigoso para o gestor, porque isso gera insegurança, gera instabilidade e gera desgaste político. Eu creio que a população já entendeu isso e não sei se é verdade, parece que já teve uma pesquisa onde a sua rejeição já aumentou nesse período e é muito pouco tempo para você falar em rejeição para um prefeito que acabou de assumir um mandato, não foi prefeito em outras ocasiões, não teve um mandato muito curto como deputado federal, então a gente tem que tomar cuidado para ter entendimento que Anápolis é uma cidade que merece respeito, é a cidade segunda PIB do estado de Goiás ainda. Eu acho que ele, como empresário, tem que sentar com a CIA, tem que sentar com a FIEG em Goiânia, tem que sentar com os empresários, começar a desenvolver a cidade, fazer o rito. Trazer soluções, inclusive para aquilo que nós comentamos aqui, que é o IVA. Ele já precisa pensar nisso, Exato. Porque senão nós vamos perder. E quando você fala em perder empresa, é perder emprego, sim, perder renda, perder comércio, humana. Tudo. E para pensar, Valeriano, 2030 está aí, são menos 5 anos, né? Então, assim, isso e aí esse estudo eu posso depois te mandar o material, isso é um estudo, inclusive, feito pela Universidade Estadual de Goiás, junto com doutores, ligado ao setor industrial, e essa é uma projeção real. Anápolis cairá para o 4º lugar em termos de PIB. Então, se o prefeito quer fazer mídia, faça mídia com resultados. Faça mídia mostrando que as indústrias vão ficar, faça mídia fazendo com que as pessoas tenham acesso à educação, qualidade de saúde, que respeite o médico dentro da unidade, respeite o enfermeiro, respeite a equipe multiprofissional, respeite o porteiro, o zelador e respeite também os empresários que estão em contrato ao município, porque isso é importante. As crianças na creche. As crianças nas creches. Faça política pública, acho que a verdade é essa, não é ficar só postando no Instagram, que eu acho que isso é importante para a vida política dele, mas isso gera uma ineficiência, porque quando a população vê a mídia, mas não vê o resultado, ele vai ver depois nas urnas lá em 3 anos e poucos aí pela frente. Como cidadania, nós estamos vendo que o prefeito vai fazer agora, isso já está claro para todo mundo, uma reforma política. Vocês vão participar dessa reforma que será política para dirigir a cidade nessa mexida do prefeito? Valeriano, eu tive com o Márcio muito rapidamente, mas não foi para tratar assuntos voltados à política, numa visita muito cordial, mais de parabenização do fato de ter sido eleito, e eu tive, junto com o nosso vereador, o João da Luz, que é o nosso líder na Câmara,
né? O João está na base, nas decisões aí, então assim, eu vou muito, a gente não teve procura para essa participação, mas eu venho com muita tranquilidade dizendo que o João, como nosso líder na Câmara, hoje vem fazendo essas conversas, vem estruturando, porque eu tenho o entendimento que política não é pessoal, né, é de grupo. Então hoje nós temos um líder na Câmara que se ele entende que os projetos são favoráveis a benefício à população, eu tenho certeza que ele vai votar a favor. Se for contra, é porque não é benefício à população. Mas então, não existe tratativa. Não existe tratativa. Da minha parte, quanto à presidência, não. Quem teve essa proximidade maior, inclusive, com o próprio gestor, foi o nosso vereador, que também não me trouxe nenhuma informação a respeito da gente participar de nenhuma novidade. Que para a gente sempre estaremos à disposição para contribuir com a cidade de Anápolis, seja diretamente ou indiretamente, porque a gente que está na vida pública, e é o que eu falei aqui agora, a gente quer ajudar a Anápolis, a gente quer que a Anápolis tenha dignidade para as pessoas que precisam, educação, assistência social efetiva. A gente vê a cidade de Anápolis ainda cheio de usuários de crack, cheio de moradores de rua. A gente precisa acolher esse pessoal, a gente não precisa expulsar esse pessoal. A gente precisa tratar esse pessoal, é questão de saúde pública, é questão de economia, chamar o industrial, o comerciante, colocar esse pessoal para voltar para trabalhar, dar dignidade humana às pessoas. Todo mundo está em condição hoje de vulnerabilidade na rua, não é porque quer estar ali não. Passou por um processo social, passou por um processo de saúde, está sofrendo na rua, os familiares estão sofrendo, e é uma pessoa humana que merece respeito. Então a gente tem que fazer com que o gestor entenda que problema resolve sentando, conversando e trazendo essas pessoas para dentro, acolhimento. Eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar clara, Michel, se você me permite. Sim. A obrigação de uma cidade, de um município, é acolher. E as políticas públicas devem existir para isso, para dar dignidade, para dar tudo que envolve com isso. Não é expulsando as pessoas que você vai melhorar o mundo, é tentando cuidar das pessoas. Tudo tem limite. Sim. Agora, as nossas políticas, infelizmente, são pífias nesse sentido. Sim. Né? Estamos já rodando o estado, fazendo agenda. Ontem tivemos um grande almoço em Goiânia com prefeitos, vereadores, lideranças políticas. Sexta-feira agora eu vou rodar Uruaçu, Porangatu, Estrela do Norte. Semana que vem temos outras agendas aí que a gente está pontuando aí nas redes sociais, né? Quero representar Anápolis como um deputado de Anápolis, mas olhando para o estado como um todo, porque a gente precisa de uma integração política no estado, inclusive até para a economia. Anápolis é um polo logístico, é um polo educacional que recebe muita gente, que tem que ter esse acolhimento, e eu quero ser um deputado que represente de fato a cidade de Anápolis, sem vaidade, mas fazendo trabalho mesmo voltado para a população, para as pessoas, que é onde faz a diferença da vida e da dignidade humana. Michel Roriz, muito obrigado pelo papo. Foi construtivo. Acho que nós levamos isso aqui numa boa política, com proposituras, com ideias, com análises simples, básicas. Anápolis em Destaque agradece a sua visita e faça as suas considerações finais agora, por favor. Leandro, eu quero agradecer o espaço mais uma vez. Eu acho que foi construtivo a conversa, perguntas importantes voltadas para o cenário tanto nacional quanto o nosso municipal. Acho que isso é fundamental para que a gente possa discutir política. E quando eu me coloquei à disposição neste momento hoje, como pré-candidato a deputado estadual, trazendo soluções para problemas que eu acredito que a gente possa legislar. Então, meu entendimento é esse, do nosso grupo é esse também, e as minhas considerações à população de Anápolis específica e a Goiás é que olhe os pré-candidatos hoje que estão, as pessoas que querem disputar esse pleito político, que querem de fato representar o nosso município, para que a gente possa ter na Alego e na Câmara Federal pessoas que de fato façam política para você, que é quem precisa, para a gente que precisa, para o futuro dos nossos filhos. Esse foi o Anápolis em Destaque. Eu sou o Valeriano Sayum. Informação com credibilidade.